Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chakshura Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Já Prabhupada, já todos os mestres que bondosamente vieram a esse mundo, deixando a mensagem da luz para os corações ansiosos, né, por se iluminar. Então, hoje nós vamos ler aqui um verso do Bhagavad Gita, o verso 11 do capítulo 12, intitulado, né, o serviço devocional. Então, esse verso, Krishna está dizendo para Arjuna: se, entretanto, você é incapaz de trabalhar nesta minha consciência, então tente agir renunciando a todos os resultados de seu trabalho e procure situar-se no eu. Antes desse verso aqui, Krishna, ele vai ensinando a Arjuna todas as formas de você se ocupar em serviço devocional a ele. Desde a forma onde você ocupa completamente a sua mente e outras maneiras de você ir aplicando, né, o seu serviço a ele de acordo com as suas possibilidades. Então, chega nesse verso aqui, né? Um dia nós vamos falar todos os versos. Então, se entretanto você é incapaz de trabalhar nesta minha consciência, a gente pode ver aqui que a misericórdia, a bondade de Deus é muito grande, porque ele não isenta ninguém, né? O ideal seria você renunciar completamente à sua vida material e se ocupar 100% na rendição a Deus e seguir a sua vida nessa entrega até a hora da morte. É claro que em alguma vida vamos estar, né, preparados de acordo com as ações que fizemos em todas as vidas de rendição a Deus, até chegar a esse propósito final, onde a nossa rendição vai ser 100%. Mas se você puder se render agora mesmo, nessa vida 100%, você já vai economizar aí muitas vidas no futuro, entende? Então vamos sempre dar prioridade àquilo que já é o final da conclusão da vida humana. Você tem que pensar sempre, eu sou um espírito, estou numa forma humana. E eu sou uma parte de Deus, um servo eterno de Deus, e eu tenho que atingir, né? Quando você fala eu, você tem que entender que você está falando com o espírito, com aquilo que você é. Então eu, o espírito, tenho que atingir nessa escola terra atual, onde eu estou, nessa forma humana, essa união completa com Deus, em amor, certo? Então, temos que ter sempre essa consciência. Mas Krishna, ele é muito bondoso, ele fala, se você não pode se ocupar 100% ainda, porque você é muito apegado, ou você tem muita ambição, ou luxúria, ou cultiva algum tipo de trauma ou de raiva com alguém, ou tem questões pessoais em relação ao falso ego para resolver, Krishna vai falando, então se você não consegue ficar 100% ocupado em mim, fica 80%. Se você não consegue ficar 80%, fica 70%, fica 50%. Né? Então há gradações de entrega a Deus. Só que isso vai demandar, às vezes, né, ou com certeza, algumas vidas materiais, até que você chega a um ponto onde você se torna um devoto puro de Deus. É um trabalho que estamos fazendo nessa forma humana de vida. E você tem que ver, né, o quanto você está aplicando a sua energia
para viver nesse padrão de consciência espiritual. Sempre se pergunte o quanto eu estou me dedicando a Deus e o quanto eu estou me dedicando à matéria. E depois você tem que perguntar, será que eu compreendi realmente qual é o propósito de eu estar aqui nesse planeta Terra, né, nessa escola, né, qual é o objetivo dessa escola? E aí Deus e os seus devotos vêm nos ensinar qual é o propósito. Os devotos que já realizaram a verdade suprema, que vivem em amor a Deus, estão passando esse conhecimento. Estejam eles vindo do mundo espiritual ou presentes aqui mesmo na Terra, quando eles realizam o divino. E isso é muito importante, né? Você se associar com pessoas que estão estabelecendo, né, como trabalhar em direção a conseguir essa vantagem da autoiluminação. Então, o Krishna aqui ele fala do trabalhar, né? Se você é incapaz de trabalhar para mim, isso quer dizer que todos nós somos servos eternos de Deus, de Krishna. E você tem que aprender a servir a Deus nessa forma humana, utilizando os recursos e as ferramentas materiais que você tem para chegar a esse ponto da bem-aventurança. Todo mundo está buscando esse nível de felicidade ou de prazer nesse mundo material. E essa felicidade, o Ananda, que é uma energia da qual você é constituído, só é atingida ou sentida realmente quando você estabelece o contato com os pés de lótus, né, de Deus. Então, aqui, né, o Senhor Krishna, ele está falando sobre o trabalho. Se você é incapaz de trabalhar nesta minha consciência, né, esse minha maiúsculo, né, na minha consciência, ou seja, se você é capaz de seguir os movimentos da sua vida completamente consciente de Deus, isso que se chama consciência de Krishna, é a mesma coisa quando Krishna diz, na minha consciência. Se você é incapaz de trabalhar nessa minha consciência, porque você está dividido pela matéria, pelo apego, pela ignorância, pela ilusão, então Krishna fala, então tente agir renunciando a todos os resultados de seu trabalho. Né? Tudo que você fizer no mundo material, não deixa o ego pensar assim, eu vou desfrutar isso, eu vou conseguir toda a riqueza que vier para mim. Você não fica preso aos frutos das suas atividades. Você não planeja a sua vida material nesse sentido de assenhorear, possuir a energia material. Então, quando você renuncia a esse ego, que é exatamente a identificação do seu espírito com esse corpo material, que é o objeto da sua ilusão, que faz você ambicionar as coisas do mundo material ou ter medo, quando você abandona, né, essas coisas, eu e meu, relacionados ao corpo material, é o que Krishna está falando aqui, tente agir renunciando a essa proposta de querer favorecer o seu corpo material nesse sentido de estar baseado na falsa identificação, no falso ego. E aí Krishna fala, né? Porque quando você começa a ambicionar os frutos do seu serviço, não reconhecendo que você tem que oferecer tudo para Deus, você entra na energia do karma. É isso que está te prendendo. Por que você tem esse corpo material agora? Porque em alguma outra vida você desejou certos frutos, né, com outro corpo material, e você não pode realizar todos os seus desejos, porque a mente, ela deseja infinitamente. A mente, ela nunca está satisfeita. Quanto mais você dá alimento para a mente, mais ela
quer mais. Tem o exemplo nos Vedas, quando você alimenta o fogo com a manteiga. Quanto mais você tenta apagar o fogo, colocando, né, manteiga, mais ele cresce. Quanto mais você tenta satisfazer, né, ou acalmar a sua mente com os desejos materiais, com os resultados ou com os frutos das suas atividades, mais você aumenta, né, a sua capacidade, a força da sua mente, e a mente, ela é exatamente aquilo que projeta a sua realidade material. E aí a mente se torna uma grande inimiga da sua vida. Porém, se você está situado no espírito, nessa consciência de Krishna, naturalmente você vai usar a sua vida chamada, né, material ou relacionada com esse corpo físico de um modo favorável para o seu avanço espiritual. Aí você age não para satisfazer a sua estrutura material, ou mental, ou emocional, mas para satisfazer o propósito espiritual. Quando você está situado assim, não há problema de existir, né, nessa condição material. Krishna diz que quando você usa assim a sua vida material, ela se torna Brahman, ela se torna espírito. Quando você usa tudo reconhecendo que Deus é o proprietário de tudo, simplesmente ele está te emprestando agora um corpo material, né? Ele que está dando vida à sua alma, ao seu espírito. E quando você entende também que Deus é o desfrutador supremo. Ninguém pode desfrutar desse mundo sem reconhecer quem é o proprietário e primeiro oferecer a Deus. Isso se chama, né, quando a gente se alimenta, a gente chama isso de praçada, por exemplo. Tudo se torna misericórdia de Deus quando você entende que você está agindo na energia de Deus, que tudo pertence a Deus e que tudo deve ser oferecido a Krishna, né, a Deus, entendendo que ele é o desfrutador supremo da existência. Fazendo isso, né, é como Krishna está falando aqui, você está renunciando a todos os resultados de seu trabalho. Não tem o falso ego, né? Eu que fiz. Você acha que você... eu estou saboreando isso, eu estou desfrutando disso. Isso é falso, né? Por isso que é falso ego. E aí, quanto mais você desfruta de um falso prazer nesse mundo material, você fica viciado, fica cheio de hábitos, isso cria apegos, né? E também o que você não gosta, cria aversões, e aí você vai criando a sua realidade de acordo com esses dois princípios, da atração e da aversão. E no final você vai abandonar esse corpo completamente com a mente materialista, desejando, né, mais e mais prazeres, e isso continua em outra vida. Logo, Krishna está falando. Você tem que aprender, né, o que é yoga. Yoga é você aprender a trabalhar para Deus. Esse trabalho do espírito aqui na matéria se chama serviço devocional. Todos os dias você tem que pensar, como que eu posso servir a Deus aqui de uma forma amorosa, certo? Por exemplo, eu estou aqui usando a minha voz para fazer essa aula. Então, eu estou usando toda a tecnologia, né, o meu tempo, que o meu tempo não é meu, é de Deus. Então, Deus está me dando condições para exercer aqui um talento de estar falando coisas espirituais. Quem está sendo beneficiado com isso? Eu. Porque quando eu falo sobre Krishna, eu me purifico. Quando eu canto o santo nome de Deus, eu me purifico. Quando eu leio as escrituras, quando eu me associo com pessoas de alto nível, né, de energia espiritual, eu é que estou me favorecendo nisso. Em vez de eu pensar assim, eu vou ganhar alguma coisa com isso. Não,
né? Quando você está fazendo o serviço devocional, você tem que entender que isso é o meio de você se aproximar de Deus, porque aí Deus começa a se manifestar em seu coração, nesse estado de graça, de agrado, onde a sua gratidão vai aumentando cada vez mais, porque através do serviço devocional, a revelação de Deus acontece naturalmente na vida de todo mundo. Por isso, Krishna, no Bhagavad Gita, ele pede, né, ele diz para Arjuna, no capítulo 11, que só através do serviço devocional puro, sem interesses, sem especulações, certo? Sem sentimentalismo, é que nós alcançamos esse grau que vai fazer a gente se situar 100% na consciência divina. Vamos meditar nisso, porque é muito importante, né? Quando a gente recebe esse conhecimento, imediatamente a gente faz essa avaliação, né? Por que eu estou deixando de experimentar a divindade de uma maneira, né, devocional, amorosa no meu coração, e estou, assim, fazendo planejamentos para conquistar esse mundo material com uma personalidade, né, que nem sou eu, é uma máquina biológica. E aí eu me identifico com essa máquina, deixo Deus em segundo plano e acho que eu que estou fazendo as coisas. E no Bhagavad Gita, Krishna diz, tudo está sendo regido pela minha energia, né, inferior, que atua através dos modos, né, dos 3 modos da natureza: ignorância, paixão e bondade. E aí a alma, em ignorância, né, ou em escuridão, ela se situa num desses 3 modos e vive a sua vida de uma forma pervertida ou de uma forma iluminante. Por isso, Krishna pede para que nos situemos, pelo menos, né, se estamos presos à energia material, no modo da bondade. E através do modo da bondade, que é o modo do conhecimento, temos que ficar na posição humilde e rendida a Deus, através dos estudos, da busca sincera da espiritualidade, e aí Krishna vai se revelando, o seu amor por Deus vai despertando, e você, naturalmente, vai se situar naquilo que é a sua realidade, como servo eterno de Deus. E aí ele fala aqui, então, tente agir renunciando a todos os resultados de seu trabalho e procure situar-se no eu. Certo? Isso aí é mais do que entendido. Então, Krishna fala, tente ficar no eu o tempo todo. Situe-se no espírito. Entenda-se, tente não esquecer que você é uma parte integrante minha. Que você, né, Krishna fala, você sou eu em manifestação energética. Isso é vida espiritual. Você se situar na vida do espírito. Vida espiritual não é você ser um palestrante, você ser uma pessoa, né, de status ou renome assim, espiritual. Não é isso. Vida espiritual significa que você, independentemente de qualquer coisa, está situado no espírito e vive em comunhão com Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas. É isso que é 100% de consciência espiritual. Quando a gente conseguir, né, colocar tudo de lado, ou seja, renunciar a todos os resultados do trabalho identificado com esse corpo, né, e você começar a oferecer os frutos da sua energia para satisfazer o propósito divino. Você tem que entender que Deus está controlando tudo. Deus está protegendo toda a alma que realmente se rende a Ele. Você tem que ter essa fé, essa confiança completa. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida. Essa é a pegada espiritual. Quando você realmente
se ilumina, ou quando você avança, nem que seja um pouco em consciência espiritual, você já vai começar a notar que você não tem o controle assim da sua vida. Sempre que você vai tentar controlar a sua vida, sem a indução energética ou a potência divina, você está fazendo besteira. Você está fazendo mais mal do que bem. Mesmo que você tenha um bom conhecimento e queira auxiliar as outras pessoas, se você não estiver iluminado nessa concepção divina, quando você não se torna quando a sua intuição não age em favor de te direcionar nesse mundo para seguir o caminho, né, próspero da luz, onde você pode ajudar as pessoas de fato, não você, mas a energia de Deus através de você. Se você não está nessa consciência, então você está prejudicando as outras pessoas. E até mesmo, né, principalmente, se prejudicando a si própria, a sua pessoa. E aí Krishna está falando, então procure situar-se no eu. Isso aí, depois de Krishna falar, você tem que ficar rendido aos meus pés de lótus, você tem que fazer isso. Aí no final ele fala, tenta pelo menos ficar rendido no seu eu. Naquilo que você é de fato. Você tem que todos os dias entrar em meditação, mergulhar no silêncio da sua alma e tentar sentir aquilo que você é. Tem até uma meditação que eu ouvi, não sei de quem é, que senta e aí ele fica fazendo aquela pergunta repetidamente, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Só que a sua mente não pode responder nunca a essa pergunta, porque o seu eu é transcendental à sua mente. Mas por você fazer essa pergunta, você vai chegar num ponto onde a mente não vai aguentar mais e vai dar abertura para que a sua inteligência, o seu corpo búdico se manifeste, ou que espelhe esse eu que é a sua verdadeira consciência. Entende? Tudo é muito simples de entender, mas a gente tem que fazer esse esforço, né? Pelo menos inicialmente é uma espécie de esforço, porque você ainda não realizou a divindade. Mas depois que você vai realizando Deus, que você vai realizando o Espírito, tudo se torna mais fácil e prazeroso, né? Por isso que Krishna fala no Bhagavad Gita, você vai se regozijar, você vai ficar feliz por estar situado no seu eu, que já não fica mais sob a escravidão dos modos da natureza material. Você vai ser um observador de como a energia material está atuando, né, junto com a sua mente para manter esse filminho do seu corpo material. No caso, eu sou o Bhakta alemão, eu sou um palestrante, eu estou ensinando para as pessoas, estou tentando, né, levar o conhecimento, mas tudo isso aí é maia, certo? Você simplesmente está estabelecido, né? Eu tenho que pensar, eu estou no meu espírito e eu deixo que Deus, através da vontade dele, me inspire a falar. Não tenho crédito nenhum por isso. E também não fico sujeito a elogios e críticas, que pertencem também ao falso ego. O espírito, quando ele está em Deus, naturalmente ele quer transbordar a taça da realização dele. Existem espíritos com uma realização tipo nível supremo, como as gopis, né, que já estão lá no mundo espiritual com Krishna, e existem espíritos, né, ainda caídos aqui nesse mundo material, que têm uma realização de Deus e que tenta passar. Mas ninguém pode ensinar a outra pessoa por palavras, por ideias mentais. Ele simplesmente, né, declama o conhecimento que Deus deixou e espera que a outra pessoa tenha o bom senso de ouvir com uma certa inteligência e adotar esse princípio, né, divino, de seguir a vida aqui, de entender que tudo é uma ilusão, de que eu não quero mais ficar encarnando
e ficar gerando tantos desejos do falso ego, porque isso eu estou criando, né? Eu estou formatando um próximo corpo material. E aí você vai continuar nessa vida, né? Essa árvore da vida, né? Isso aí é a árvore da vida que está aí atrás de mim. Então, vamos ao significado de Srila Prabhupada. Pode ser que, devido a fatores sociais, familiares ou religiosos, ou mesmo por outros impedimentos, a pessoa nem seja capaz de simpatizar com as atividades da consciência de Krishna. Aí são, né, os empecilhos. A pessoa está tão apegada aos familiares, ou tem fatores sociais ou religiosos que eles rejeitam, né, quando Krishna vem ensinar que é a suprema personalidade de Deus. Porque mesmo uma pessoa religiosa que adora Deus, ela não sabe exatamente quem é Deus. Ela imagina, né, esse tipo de Deus mais impessoal. Um Deus que pode ter todas as formas. Porém, Krishna vem revelar através do Bhagavad Gita que ele é a suprema personalidade de Deus. A finalização, né, ou a perfeição de uma religião significa que você se rende em completo amor por Deus, porém você tem que saber quem é Deus. E aqui Srila Prabhupada está explicando que a pessoa, devido, né, às crenças ou aos dogmas ou fatores familiares, sociais, ele não é capaz de se simpatizar com as atividades da consciência de Krishna. Ele não consegue atingir essa consciência de Krishna. E no Bhagavad Gita mesmo, Krishna diz que é muito rara uma alma que se rende a seus pés de lótus. As pessoas podem até se render a Deus, mas elas não têm essa realização de quem é Deus, né? Assim que Deus é uma pessoa, que ele está no coração, ele tem um aspecto imanente, localizado, e que Deus também é toda a energia. Tudo é Deus. Porém, em último aspecto, a forma original, que emana tanto o aspecto imanente, localizado, ou o aspecto energético, é Krishna. Isso é revelado. Mas, infelizmente, as pessoas muito dogmatizadas ou fanatizadas, elas querem, né, limitar, né, a palavra de Deus. A escritura, por exemplo, do Bhagavad Gita, onde Krishna está se definindo assim completamente como o summum bonum, a essência de toda a energia e de toda a expansão pessoal que entra em cada átomo, em cada coração. Logo, é primordial você reconhecer que Deus, ele se chama Krishna, ele é uma pessoa absoluta, não é uma pessoa assim relativa, que tem corpo material, não. O corpo de Krishna, ele é a existência completa, a consciência completa e a bem-aventurança completa. E se você se associa através da meditação ou do canto do santo nome, né, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, se você se associa com essa vibração, ou com a imaginação, né, dos passatempos de Deus, e dessa forma de Deus, então você está acessando diretamente Deus no mais profundo significado do que é a divindade. Isso aí que temos que fazer, né? Não é simplesmente, eu me rendi a Deus, eu acredito em Deus, eu tenho fé. Você tem que saber quem é Deus. Então, o Bhagavad Gita é uma ciência que o próprio Deus está se auto-revelando para nós. Você tem que adotar o serviço devocional
praticando, né, o trabalho que você tem de talento ou de missão nesse planeta para servir a Krishna, que é Deus. Né? Então, em alguma vida, você vai compreender que quem é Deus realmente vai adotar o serviço devocional. Por que não nessa vida, já que Krishna está aqui nos mostrando o Bhagavad Gita? Então, a maioria das pessoas não tem simpatia pela consciência de Krishna, conforme ele nos ensinou, e muita gente, né, nessa Kali Yuga, nessa era de escuridão, não está interessada em cultivar valores espirituais. Muitas pessoas são ateístas, muitas pessoas estão atacando, né, matando pessoas das religiões, porque os demônios nesse mundo querem criar um mundo sem Deus. Um mundo onde o dinheiro e os seus ajustes materiais sejam a vida, né, máxima desse mundo. Se a gente lê as qualidades demoníacas no capítulo 16, assim, vamos ficar bem impressionados com a mente dessas pessoas que não querem saber de resolver o significado da sua vida, da sua existência. Logo, você está aqui nessa forma humana tão inteligente, né, tão maravilhosa, para aceitar esse, entre aspas, né, desafio. Porém, esse desafio vai se tornar um néctar. Quando Krishna se revelar, né, como Vishnu no seu coração, e aí ele vai te dar a luz espiritual para você entender tudo. Porque é um absurdo, né? Como que você vive nesse mundo e não questiona nada além do seu pequeno mundo? A maioria das pessoas vivem no modo da ignorância e da paixão, que é viver em seu mundinho, né? De acordar, trabalhar, ter seus ideais materiais, seus sonhos e esperar pela morte, né? Todo mundo, na verdade, está fugindo da morte. Teme a morte. Porém, não existe a morte. Tudo é a energia de Deus acontecendo, se renovando, né? Tudo está sendo criado, transmutado, sendo mantido de uma forma inteligente por Deus. E você, o espírito, está sempre acima de tudo, você é transcendental, né? Desse jogo cósmico, desse cenário que acontece na sua mente, não acontece no espírito. Por isso, Krishna está falando nesse verso para nos situarmos no eu. Aí, Prabhupada continuou falando. E se alguém se interessa diretamente pelas atividades da consciência de Krishna, talvez surjam objeções dos membros de sua família ou muitas outras dificuldades. Geralmente, as pessoas são criadas, né, em determinadas linhas religiosas, e quando você vai além, você quer realmente se render a Krishna, né, principalmente as pessoas que são religiosas vão ir contra isso. Não, você tem que ser discípulo de tal mestre, ou você tem que acreditar em Deus de tal maneira, e elas não têm simpatia com as palavras de Krishna, nem com Bhagavad Gita, ou foram, né, induzidas a esse processo de buscar Deus em outras escrituras, e não aceitam que exista outra coisa além daquilo que elas acreditam. E quando você resolve realmente se render a Krishna, que você entendeu o Bhagavad Gita, talvez as pessoas mais próximas da sua alma, né, dentro do karma, né, principalmente o familiar, vão assim relutar, vão achar ruim, vão criar empecilhos, e aí você se sente mal, porque de alguma forma, se você leu o Bhagavad Gita e aceitou Krishna, é porque Krishna no seu coração, dessa forma de Vishnu, ele está se revelando para você. E você fica tentando, né, explicar para eles, não, que Krishna é assim, que o Bhagavad Gita é assim, e eles vão ficar contra, né? Eles vão falar assim, não, essa escritura é do demônio, essa escritura
é falsa, é hindu, dessa forma, né? E o Bhagavad Gita é o conhecimento real, né? Krishna fala isso. Krishna fala no Bhagavad Gita que esse é o conhecimento real. Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitram Idam Uttamam, Pratyakshavagaman Dharmyam Shushukam Kartum Avyayam. Krishna está falando. Esse conhecimento é o único conhecimento assim puro, é o mais confidencial. O próprio Deus, né, Krishna está vindo aqui diretamente falar o Bhagavad Gita. E Srila Prabhupada, né, que foi o divulgador desse conhecimento aqui no Ocidente, exatamente, ele veio com a missão de erradicar essa mentalidade impersonalista ou nihilista, né, de vazio. Ele está dizendo que temos que nos render a Deus, conhecendo Deus perfeitamente através do Bhagavad Gita, e que se nós lermos, mesmo que seja só o Bhagavad Gita, entre milhões de escrituras védicas, se você ler, nem que seja só o Bhagavad Gita, e isso se tornar parte da sua alma, isso já vai ser mais do que suficiente. Porque vida espiritual não significa aquisição progressiva de conhecimento escritural. Vida espiritual significa que você vai se situar no espírito. Por isso que Krishna está falando aqui, se você não consegue fazer nada, pelo menos, né, se situe no eu. Tente entender que você não é esse corpo. E essa sua força de vontade de não se identificar com o falso ego, você está sempre lembrando que você não é o corpo material, vai gerar uma energia onde ela vai ascensionar para as suas ferramentas superiores de realização. E Krishna, dentro do seu coração, ele está observando o quanto você realmente está tentando adquirir o amor, né? Ou a realização de Deus. Então, aqui vai surgir, né, objeções, dificuldades, né? Mas, imagina, se você despertar o amor de Deus no seu coração, vale a pena enfrentar qualquer dificuldade. Se você escapar, né, das portas da morte desse mundo material, do ciclo de Sansara, que é o ciclo de nascimentos e mortes, imagina, voltar para o mundo espiritual, esse é o maior ganho que tem. E maior ganho ainda é quando você vive o mundo espiritual ou o reino de Deus aqui e agora nessa forma humana, dentro do seu coração, associado com Deus. Tudo isso é incrível, né? É incrível, mas as pessoas, elas complicam muito. Às vezes elas são muito prolixas, né? Para falar o conhecimento espiritual, aí começa a fazer comparação de religião, começa a citar muitas regras, e aí você perde o ponto, o foco essencial da espiritualidade. Tem que ter essa linguagem direta e objetiva. Krishna é Deus, Krishna falou isso no Bhagavad Gita, você entende que você é uma parte integrante dele, um servo eterno, e passa a fazer um arranjo para ocupar a sua vida material para favorecer aquilo que você é e qual é a sua posição nesse mundo. Você tem que agir na posição espiritual, já que você é um espírito. E aí você não vai acumular karma. Você não vai gerar desejos que te prendam ou construam, né, uma nova energia que vai gerar outra forma material. A ideia não é ter uma forma material boa ou ter um karma bom nesse mundo, né? A ideia é não ter karma nenhum, nem ruim, nem bom. Simplesmente você sai de toda essa história. Você nem é mais o bandido, nem mais é o mocinho, você não é mais o santo, não é mais o demônio, você simplesmente é um servo amoroso de Deus. E aí, como todos os mestres, você passa a andar nesse mundo distribuindo a bênção divina. Né? Qual é a maior bênção que você pode passar para as outras almas, se não repetir o conhecimento de Deus dentro, né, da sua realização?
Então você passa a sua energia, você passa o seu amor, a sua boa vontade, e não liga quantas pessoas, né? Você não está querendo likes, né? Você não está querendo admiração de ninguém. Se você quer admiração, então você está agindo com um falso ego. Agir com amor significa, né, fazer as suas atividades sem nenhum desejo de recompensa. Tudo que você faz, você fala, é Deus que está fazendo por mim. Ah, mas e o futuro? Ah, Deus vai fazer por mim. E você vai fazendo as ações, né, usando seus talentos, dentro de uma profissão material, de qualquer coisa que seja, mas você entende que Deus por trás é que vai fazer as coisas acontecer em seu benefício, tanto material quanto espiritual. Você tem que ter essa total convicção, essa total fé. E aí, mesmo que haja conflitos nesse mundo, principalmente perto de seus familiares e de todo mundo, né? Cada pessoa tem um mundo e tem as suas crenças. Mesmo assim, você vai dizer, agora eu entendi quem é Deus, eu entendi as palavras dele no Bhagavad Gita, eu entendi através da associação com pessoas que já estão avançadas, né, em certo grau espiritual, e agora eu vou seguir a minha vida porque eu entendi que eu não quero ficar mais como um bobo nesse mundo, né, reencarnando milhões de vezes e vou perder a oportunidade da inteligência que essa forma humana me proporciona. Simplesmente assim. E aí, quando você se rende a Deus, é muito rápido o avanço de acordo com a sua avidez espiritual. Porque tanto quanto você está ávido para atingir essa concepção da realização espiritual, Krishna, Deus, Vishnu no seu coração, ele está, assim, infinitamente mais ávido para recuperar a sua alma, para levá-lo para o seu reino, para que você viva uma vida totalmente bem-aventurada e feliz. Então você tem que parar para pensar nisso, certo? É igual um prisioneiro, você está na prisão, e aí você sai da prisão, e o governador fala, poxa, que bom, meu filho, você voltou aqui para a sociedade, eu quero te fornecer tudo de bom e do melhor, mas aí você vai, de novo, rouba, né, ou faz uma atividade ilegal, aí você vai voltar para a prisão. Isso é um absurdo, né? Nós estamos aqui criando condições para permanecer aqui nessa prisão material por muitas e muitas vidas, nesse tipo de sofrimento, de miséria, medo da morte, medo da velhice, sempre pensando num futuro sem nenhum significado. Então, se Deus está fazendo um chamado para você, por que não colocar sua energia nisso? Por que não tentar fazer alguma atividade onde você tente, né, satisfazer o divino e também aos seus irmãos que estão, né, num perrengue material, sofrendo. Então, dê consciência espiritual. Não são coisas materiais que vão satisfazer as pessoas, né? Porque tudo isso é temporário, as coisas materiais. Porém, quando você dá a vivência espiritual para essa pessoa, a prática espiritual ensina, né, ela passa a simplesmente receber de Deus tudo o que precisa nessa vida material. Deus vai criar todas as situações para os irmãozinhos que realmente se renderam aos seus pés de lótus. Qual é a dificuldade? Ah, não, porque o cara... Mas isso é vagabundagem, você não quer fazer nada, e que Deus, né, Deus vai fazer por você, você está muito acomodado. Mas não é assim, Deus é abundância infinita. Você é um filho de Deus, você tem direito a receber, né, toda a herança de Deus. Porém, quando você está em amor por Deus, você não... É igual um filho, não? Um filho, quando ama o pai, não fica pedindo coisas para o pai, ele quer ajudar o pai de alguma forma, ele quer trocar a relação de amor com o pai, porque o pai já está dando as coisas para o filho pequeno, por exemplo. E aí você simplesmente troca essa energia com Deus de amor, que é exatamente o que Deus quer, ele não quer ficar nessa troca de interesse material. Ele quer o seu amor. Essa é a ambição de Krishna, porque você é uma parte integrante do amor dele. Ele quer que você, como o amor, energia dele, se situe em relação eterna, energética com ele no mundo espiritual, já que ele é o energético.
E ele se expande como o Srimati Radharani, que é esse amor. E Krishna é apaixonado por Srimati Radharani, que é o amor divino, do qual você tem um pedacinho para compactuar com Krishna. Por isso que Deus se expande em várias partes, por causa do amor que traz essa felicidade para ele. Senão Krishna, Deus, não precisaria criar a gente, né? Mas se você não se situa no amor de Deus, você tem uma vida muito miserável. Então, Prabhupada diz aqui, para quem tem semelhante problema, desses conflitos, né, familiares, aconselha-se que sacrifique em prol de alguma causa aquilo que conseguiu adquirir com suas atividades. Então, se você não pode se ocupar diretamente no serviço espiritual, Krishna fala, então, tente usar aquilo que você ganha, ou a sua energia de alguma forma, para trabalhar para Deus. Ajuda as pessoas que já estão em atividade, né, espiritual, que estão tentando iluminar a humanidade aí, certo? Se você não pode fazer diretamente, ajuda. Expande o conhecimento, compartilha, né, aquilo que você achou interessante, que você ouviu, enfim, né, ou dá dinheiro, compra livros, distribui livros, dessa forma. Então ele fala, tais procedimentos são descritos nas regras védicas, né? Tudo, as regras são diretamente relacionadas a, tipo assim, a regra de favorecer o seu serviço devocional. Descrevem-se vários sacrifícios e cerimônias especiais de punha, ou determinados trabalhos em que se pode aplicar o resultado da ação praticada anteriormente. Então, certos, né, trabalhos, sacrifícios que você faz. Por exemplo, você está cantando o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Esse é um sacrifício. Você está irradiando uma energia quando você canta o nome de Deus, que você está favorecendo todo o universo, principalmente o planeta Terra. Então, todo mundo cantando o nome de Deus, isso gera uma tremenda energia que purifica todo o planeta. Vamos pensar nisso, né? Assim, aos poucos, né, fazendo essas atividades que você talvez não se entregue completamente, pode-se adquirir conhecimento. O padre está falando. Então, o conhecimento, né, a mente se purifica através dessas atividades destituídas de apego, de falso ego, sem o desejo do fruto do resultado, onde você está situado no eu, e aí o conhecimento natural vai brotar, porque você deu abertura à sua mente, né? Você já não está agindo dessa forma contaminada, achando que é o corpo material, porque você está sempre no eu. Também consta que quando alguém que nem sequer está interessado nas atividades da consciência de Krishna, dá caridade a algum hospital ou alguma instituição social, ele renuncia aos resultados que arduamente conseguiu através de suas atividades. Então, isso também é uma forma, né? Se você não quer, né, ou não encontra alguém assim que você ache da vida espiritual, você também ajuda alguma instituição, algumas pessoas que estão tentando fazer um benefício caridoso para a humanidade, né? Você ajuda as pessoas que estão fazendo comida, né? Essas coisas assim. Nada de... Sempre tem uma forma de você auxiliar em movimentos, né, fidedignos, certo? Porque tem muito enganador aí que usa o seu dinheiro, pede seu dinheiro, mas não faz nada, né? Então tem muito religioso político, vamos dizer assim, dentro da perspectiva dessa Kali Yuga, certo? Aí você tem que prestar atenção. Ou ir ajudar diretamente, ser um voluntário. Então, isso aí também vai te ajudar, né? Como diz o Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. Então, essa salvação também, nesse nível, acontece. Onde você vai ajudar, né, todo mundo sem colocar o seu ego. Eu estou ajudando, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. Também consta
Então, você vai renunciar aos resultados daquilo que você conseguiu arduamente. Às vezes fala, né, o 10% aí, mas você, em vez de dar 10% para uma instituição assim, você pega o valor que você acha que você pode doar dentro, né, da sua mensalidade de vivência ou de sustento da sua família, você usa, compra esse dinheiro, sei lá, compra pão com manteiga, né, dá uma distribuída aí, tudo isso está valendo, mas sempre com aquele sentimento amoroso. Dá um sorriso para o seu porteiro, né, ajuda, né, como fala, uma velhinha a atravessar a rua, sempre com esse coração amoroso você está, né, nem sempre é dinheiro, certo? Ajuda nem sempre é dinheiro, ajuda é você se tornar um ser de amor nesse mundo. Então, isso também se recomenda aqui, né, as atividades filantrópicas, porque praticando renúncia aos frutos de suas atividades, ele com certeza purificará sua mente de maneira gradual, e com a mente purificada será capaz de compreender a consciência de Krishna. Então, há modos inseridos, né, dentro das suas atividades bondosas, que ao você fazer isso também agrada a Deus, né, porque Deus quer que todo mundo fique bem, todo mundo tem espírito fraterno. E ao fazer isso, Krishna vai te dando, né, a oportunidade de um dia você compreender que Ele é Deus e que você tem que se render a Ele e praticar o serviço devocional direto. Então, essa é a etapa mais elevada da vida espiritual, certo? É claro que a consciência de Krishna não depende de nenhum outro fator, porque a própria consciência de Krishna pode purificar a mente. Mas se há impedimentos para aceitar a consciência de Krishna, que é como Krishna falou nesse verso, pode-se tentar abandonar os resultados das ações, a nível material. Mas quando você está 100% com Krishna, você usa toda a sua energia, toda a sua vida, simplesmente para satisfazer a Krishna. Mas se você não pode fazer isso, então tenta pelo menos se desapegar um pouquinho das coisas materiais e ajuda num espírito mais altruísta. Isso vai purificar a sua existência, vai te trazer karma bom. Isso se chama, né, atividades piedosas. Mas quando você está diretamente na consciência de Krishna, totalmente rendido, então a ação em devoção para Krishna já é tudo em si. Já é a maior caridade que você pode fazer e é a maior bênção, né? Você abençoa o mundo com a sua presença aqui, quando você está sempre cantando o nome de Deus e meditando, né, nos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. A este respeito, serviço social, serviço comunitário, serviço à nação, sacrifício pela pátria e etc., podem ser aceitos de algum modo para que algum dia seja possível chegar ao nível de serviço devocional puro ao Supremo, ao Senhor Supremo. No Bhagavad Gita 18:46, o Senhor declara que Jatá para abrir tribo, tá não. Se alguém decide sacrificar-se pela causa suprema, mesmo que não saiba que a causa suprema é Krishna, através do método sacrificatório, ele, aos poucos, passará a compreender que Krishna é a causa suprema. Então é isso. Então essa é a bondade de Deus, mesmo que você não saiba como essa pessoa absoluta, né, Krishna é Deus, que é revelada, né, com aquela pena de pavão, ele tem um corpo azulado, ele manifesta os passatempos dele aqui em Vrindavana. Então Krishna, ele revelou tudo para a gente. Mas para você chegar a esse ponto de você se render a Krishna, a essa pessoa suprema, às vezes, né, na sua vida, você ainda vai ter que ir devagarzinho, progressivamente, com renúncias às atividades materiais, onde você vai tirando o seu ego, o eu e o meu, né? Você vai tirando através de fornecer a sua energia voluntariamente para ajudar as pessoas e
E aí você vai começar, a consciência de Krishna vai começar a manifestar no seu coração, porque Deus está vendo as suas atividades. Então você está no modo da bondade, no modo do conhecimento, no modo, né, do amor mais assim, fraternal, onde você está renunciando a essa ambição materialista, essa luxúria. Você começa a ficar, vamos dizer assim, uma alma mais boa, né? E aí você gera condições de energia purificadas na sua vida, onde você vai ascensionando a sua energia. Mesmo que você tenha lido o Bhagavad Gita, você tenha ouvido que Krishna é Deus, mesmo assim você não vai conseguir se render, porque a sua energia ainda não está pura. Aí Krishna diz aqui, se você, né, Prabhupada está falando, mas através disso você se render a essa causa suprema, trabalhar para essa causa suprema de Krishna, mesmo que você não entenda quem é Krishna, aí você vai ascensionar a sua energia até que chega um momento em que você adquire o ponto, né, de ebulição, vamos dizer assim, espiritual. Quando esse fogo atinge 100 graus, aí Krishna se revela para você, e aí você se torna um devoto nesse mundo. Você vai se tornar exatamente o que você sempre foi. Um espírito, parte de Deus, um devoto de Krishna, né, um devoto puro, só que no momento você está impuro, você está se identificando com a matéria e você está servindo a matéria. E por isso você está acumulando karma, nascimentos e mortes materiais. E quando você se situar nesse avanço de consciência, né, fazendo as mesmas coisas materiais, você fazendo no espírito de amor, você vai dando abertura, né, para que seus chakras, para que suas energias se elevem, e aí você vai começar a sentir a presença de Deus, e Deus, através de sua graça, de sua misericórdia, vai se manifestar completamente para você, e você vai entender que Krishna é a suprema personalidade de Deus, e que adorar os seus pés de lótus é um néctar, é como você beber mel a cada momento. Quando você está cantando o santo nome de Krishna também, você já vai começar a cantar em amor. E aí é só aguardar, né, a hora da morte física para Krishna te levar para o mundo espiritual na hora que ele quiser. Na hora que ele quiser, você fica completamente entregue. Ok? Muito bom esse verso. Então, se entretanto você é incapaz de trabalhar nesta minha consciência, então tente agir renunciando a todos os resultados de seu trabalho e procure situar-se no eu. Certo? Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Haribo! Krishna, 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 Hey!